Graça e paz, irmãos. Eu queria, antes de começar essa palavra, durante o louvor, eu senti uma direção de Deus de impormos as mãos sobre os enfermos. Como diz lá em Marcos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está escrito lá. Então você que está com alguma enfermidade hoje, ou se você quiser vir representando alguém na sua casa que está enfermo, vem aqui. Eu não vou orar, eu vou impor as mãos conforme diz lá em Marcos. Se alguém quiser, pode vir. A Bíblia diz as mãos.
Glória a Deus. Quero continuar falando sobre... Hoje não era eu, hoje era o pastor Jonas, mas ele não pôde. Então nós vamos dar continuidade ao tema da consagração. Mês que vem, como os irmãos viram, nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. Hoje eu quero começar lendo um versículo que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que o Senhor possa se agradar de usar a minha vida nesta manhã, em nome de Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia não foi escrita originalmente no formato que nós temos hoje, com capítulos, títulos e versículos. Isso veio a ser feito muitos anos depois, até da morte dos apóstolos. A introdução dos versículos e dos capítulos, como nós lemos hoje, essa organização da Bíblia foi feita muito tempo depois por teólogos, por homens usados por Deus, que trouxe uma organização. Como que era antes? Era um texto corrido, um após o outro, e você tinha que discernir qual era o assunto ali naquele momento. E se você olhar bem, Colossenses 13 e Efésios capítulo 5, eles tratam quase que do mesmo assunto. E dentro desse aspecto da consagração, além de falar de aspectos sobre oração, sobre costumes, atitudes na vida com Deus e com os irmãos, a consagração também vai abordar aqui a questão do nosso relacionamento social, do nosso comportamento em família e do nosso comportamento na sociedade, como empregado e como patrão. Então hoje aqui eu vou cirandar em alguns textos da Bíblia, espero que dê tempo, mas eu quero aqui abordar hoje a consagração e o efeito dela nas nossas relações pessoais, nas nossas relações sociais. Qual o efeito da consagração? Não adianta nada eu ter uma vida de oração, de jejum, de busca por Deus, de leitura da palavra, se isso não se refletir na minha relação como marido, como mulher, como empregado e como patrão. As pessoas lá fora querem ver as nossas boas obras para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa vida de consagração ou espiritual precisa refletir lá fora e aqui dentro também. Então o apóstolo Paulo, ele aborda algumas coisas relacionadas à nossa vida como marido e mulher, como pai e filho, e também na relação patrão e empregado. E eu vou tentar abordar essas 4 coisas nesse tempo que eu tenho. A primeira coisa que ele fala aí do versículo 22 ao 23 do capítulo 5 de Efésios, ele explora primeiro a questão da esposa. Versículo 22 e o 33 do capítulo 5 de Efésios. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. A palavra sujeição significa colocar-se sobre obediência voluntariamente. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo onde explodiu a palavra feminismo, onde a mulher ganhou hegemonia, onde a mulher ganhou a sua função como cabeça na sociedade. Mas a relação bíblica, a forma bíblica de ensinar as coisas, desde o Velho Testamento, nós vivíamos uma sociedade patriarcal. Não havia na Bíblia uma sociedade matriarcal.
matriarcal, onde a mulher era a cabeça da sociedade. Deus sempre investiu na questão das sociedades patriarcais, onde o homem é o cabeça da sociedade e o cabeça na casa. Não existe na Bíblia esse negócio de que mulher manda, que de mulher dita as regras. A mulher aqui hoje pode ficar um pouco chateada comigo aqui hoje, mas eu vou ser bíblico. Eu serei bíblico, irmãos. A nossa função aqui como pregador ou pregadora da palavra é sermos bíblicos e não darmos a nossa opinião. Então aqui diz, sujeitai-vos ao marido como ao Senhor. Como é que a gente se sujeita ao Senhor? Submissão. O que significa a palavra submissão? Sub de embaixo. E missão, de propósito. Uma missão cumprida junto com o homem. Quando diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, ela tem que estar junto com o seu marido, cumprindo a mesma missão, mas sabendo que o marido é o cabeça da casa. Então aqui, quando isso aqui ele fala num contexto de consagração, num contexto onde as pessoas entendem a quem estão servindo, entendem a palavra que é para o homem e é para a mulher também. Então a mulher, dentro desse contexto de vida espiritual correta, ela entende que ela deve andar junto com o seu marido, mas de submissão ao marido, como é ao Senhor. Vejam aí que diz o versículo 33, a parte B. Mulher, reverencie o marido. Mulher, reverencie o marido. Eu não vou reverenciar meu marido, ele é um homem bruto. Não tem nenhum tipo de... A Bíblia fala sobre reverenciar o marido. E ainda fala que a mulher muitas vezes vai ganhar o marido sem palavra. Sem palavra, pelo comportamento dela. Se você, irmã, está sendo abusada na sua casa, se você está sendo explorada na sua casa, espancada na sua casa, você tem leis no país que podem fazer com que você, se você decidir orar pelo seu marido e conquistar ele, é um caminho que você pode tomar. Mas você pode também usar de leis que o país oferece para denunciar esse homem, para não ficar sendo abusada na sua casa, para não estar sendo lesada na sua casa. Se você for em 1 Timóteo, ainda falando sobre a mulher, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz assim, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ou há uma confusão grande, porque esse texto se alia lá à questão de mulher não usar da autoridade na igreja. Que a mulher fique calada na igreja e questione o seu marido em casa. Esse texto é um texto que tem gerado muito debate no meio teológico, entre os pastores, entre os teólogos, que não deve haver pastoras nem líderes de mulher dentro da igreja. Irmãos queridos, se você ler Romanos, lá o último capítulo de Romanos, fala sobre Trifena e Trifosa, fala sobre muitas mulheres que faziam a obra na casa delas. Fala também em Atos, se eu não me engano, Atos capítulo 20, sobre 3 mulheres, filhas de Filipe, que eram profetisas. Mulheres que pregavam, que profetizavam. Aqui ele está explorando, nesse texto de Timóteo, ele está explorando a questão da autoridade no lar. A autoridade no lar não é a mulher, é o homem. O cabeça da casa, do lar, é o homem, irmãos. E a igreja, originalmente, até antes de aparecer o neopentecostalismo, era conduzida por pastores. E a esposa dele pastoreava junto. Então a ideia de pastora surgiu com o neopentecostalismo. Até o surgimento disso aí na década de 70,
não havia pastoras. A primeira pastora, e foi aceita com muita dificuldade, foi em 1910, mais ou menos, na Igreja Batista nos Estados Unidos. Surgiu a primeira pastora da história da igreja evangélica. De lá por diante, só não se levantaram pastoras. Mas na década de 70, fortaleceu-se esse ensino das pastoras na igreja. Eu não me coloco contra, porque eu reconheço o uso das mulheres na obra de Deus. Eu reconheço que Deus tem dado muita graça, muita unção e muita sabedoria a muitas mulheres, e eu reconheço o ministério de vocês. Então aqui Paulo usa dessa questão da mulher, aprenda em silêncio com toda sujeição. Paulo está explorando aqui a questão da autoridade na casa. Está explorando a questão de quem deve tomar a primazia, quem deve tomar a frente. Como deve ser a qualidade dessas esposas dentro de casa? Aí mesmo em 1 Timóteo, nesse texto mesmo, capítulo 2, versículo 9, olha o que Paulo fala sobre as mulheres. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, ataviar é se vestir, se adornar, em traje honesto, com pudor. Pudor é que não cause vergonha ou desrespeito, que use com toda modéstia, uma aparência recatada, uma aparência, respeitosa, uma aparência que tem uma boa medida, não com tranças. A mulher não pode usar tranças. É isso que ele quer dizer, que a mulher não use tranças no cabelo. Ele está falando aqui dos cabelos exagerados. Não é tirar tranças, mas do cabelo muito espalhafatoso, que o mundo chama, eu vou usar uma expressão aqui, o mundo chama de mulher perua, mulher muito chamativa. E ele fala ainda com tranças, ou não com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, roupa muito chamativa. Usando no nosso tempo, irmãos queridos, eu não sou contra calça ou vestido. Eu sou a favor de que a mulher use uma roupa recatada, uma roupa respeitosa. Assim as esposas devem se comportar. Não chamando atenção, não usando roupas extremamente extravagantes, ou chamando atenção pelo formato do seu corpo, ou mostrando muitas vezes o formato da roupa íntima. Isso aí chama a atenção muitas vezes de homens que vêm para a igreja e estão se libertando na mente ainda. Tem muitos irmãos que ainda estão com as mentes ainda poluídas da vida velha. E você, como mulher, deve produzir essa questão aqui de ser recatada, respeitosa. Você tem marido. Você não precisa usar uma roupa para ficar se expondo. E nós sabemos que as mulheres brasileiras são conhecidas pela formosura do seu corpo. E muitas vezes possuem formatos mais bonitos para os homens. Então usar uma roupa chamativa irá chamar muito mais atenção. É o que Paulo está falando aqui. Ainda no verso 10 ele fala, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher deve chamar a atenção pelo bom trato, pelo comportamento, pelo respeito que ela mostra, e não pela roupa, pela aparência que ela demonstra. Não deve chamar a atenção por isso. Uma outra questão que Paulo explora aqui na sua doutrina, falando sobre mulher, que estou falando num contexto de consagração. Uma mulher que está procurando servir a Deus com uma vida mais piedosa. Está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. 1 aos Coríntios 7, versículo 4. Paulo fala assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. O que ele está falando aqui? Que a partir do momento que você casou, o seu corpo, mulher, é do seu marido.
E você, homem, o seu corpo é da sua esposa. Eles são proprietários mútuos do corpo. Então significa dizer que essa expressão mundana e atual, meu corpo, minhas regras, não existe na Bíblia. Meu corpo, minhas regras, não pertence à doutrina cristã. Se você casou, então você precisa entender. Eu vou explorar aqui um versículo, um tema mais à frente. Mas agora você precisa entender que você agora se tornou propriedade de outra pessoa. Então, é interessante às vezes você perguntar, como você acha que eu estou? Você gostou da minha aparência? A mulher perguntar para o homem e vice-versa. Isso trabalha dentro da questão do consentimento mútuo. Consentimento mútuo. E aí no versículo 5, Paulo explora outra parte dessa questão no casamento. Não vos defraudeis, é privar, não consentir. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que significa esse versículo? Paulo está falando da questão sexual. A única maneira, a única forma de se abster, de ficar sem relação sexual no casamento, é quando os dois, em consentimento mútuo, conversa particular. Olha, amor, eu vou ficar um tempo sem termos relações sexuais, porque eu vou me dedicar à oração. Eu vou me dedicar à consagração. Então a gente nota que a questão sexual, quando às vezes muito praticada, pode afetar às vezes um pouco a nossa vida de consagração. Então aqui no consentimento mútuo, as pessoas podem ficar sem ter a relação sexual. Mas Paulo fala, não vos defraudeis, não fique sem oferecer a seu esposo o ato sexual, a não ser por consentimento mútuo. Mas meu marido não é crente. Você vai ter que ter mais sabedoria, irmã. Minha esposa não é crente. Você vai ter que ter mais sabedoria, irmão, de ganhar essa pessoa. Mas entender que agora é o seu marido, não importa que ele seja ímpio, é o seu marido. E aqui Paulo fala que depois desse tempo de consagração, volta logo a ter relação sexual, para que Satanás não vos tente, para que Satanás não entre no meio com outras coisas. Como é que Satanás entra no meio com outras coisas? Oferecendo outras pessoas, oferecendo pornografia. Então nós precisamos dar atenção a essa questão sexual. Se você casou, irmão, irmã, precisa ter o ato sexual. É bênção a relação sexual no casamento. É uma maldição fora do casamento. Mas dentro do casamento é uma bênção. Isso aí deve ser praticado. E uma outra questão aqui que Paulo fala sobre a questão das mulheres, está lá em Tito. Já eu vou entrar na questão do esposo. Tito capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Tito está também falando aqui às mulheres. Tito capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Tito fala assim, sobre a questão das mulheres idosas. Essas mulheres idosas podem tanto ser o 3, pode tanto ser as viúvas como mulheres idosas casadas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Interessante Tito falar que mulher idosa não pode ser dada a muito vinho. Mulher idosa que bebe muito vinho. Na cultura judaica, na cultura cristã, era normal beber um pouco de vinho. O vinho não é proibido na Bíblia. Não é proibido. É ensinado até Paulo a Timóteo beber não somente água, mas um pouquinho de vinho.
por causa das constantes enfermidades que ele tomava. Mas se você tem inclinação para álcool, você vem de uma realidade de vida alcoólica no passado, é bom você ficar até longe do vinho, para não te empurrar de volta para o mundo que você vivia. E aí então aqui ele chega e fala no versículo 4, no 3 ainda, não dadas a muito vinho e mestras no bem. A mulher idosa tem que ensinar as casadas, ao quê? Verso 4, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Aqui a mulher idosa, mais experiente, tem que ensinar as mulheres a serem prudentes, a amarem os maridos, a amarem seus filhos. Eu sei, irmão querido, que a realidade do mundo moderno, de umas décadas para cá, mudou bastante. E a mulher teve que ir para o campo de trabalho. E a mulher hoje trabalha. A realidade da mulher hoje é muito diferente da minha mãe. A minha mãe vivia dentro de casa, nunca trabalhou. Minha mãe, falecida mãe, nunca teve um registro em carteira. Nunca teve. Mas isso é muito diferente nos nossos dias. Então eu vou entrar num aspecto aqui, que a mulher de hoje vai ter que ter bastante sabedoria. Mulher crente casada. Olha o que ele fala aí no versículo 4. Amarem seus maridos, amarem seus filhos. Verso 5. A serem moderadas, castas, ou seja, uma mulher que procure conservar a pureza, castas, de castidade, de pureza, manter pureza. Boas donas de casa. Aqui não está falando para a mulher que trabalha fora, que não trabalha fora. Boas donas de casa. Irmão, vou falar da minha realidade. Eu sou casado há mais de 30 anos. Eu tenho um pouco de experiência nisso. A minha esposa é uma ótima dona de casa, mas ela trabalha fora. Mas eu sei que nós, homens, somos míopes para limpar uma casa. Eu sei limpar uma casa, mas eu sou míope. A mulher, ela consegue ver teia de aranha no canto da casa. Pede para um homem pegar uma coisa no armário. Ele fica uns 5 minutos procurando. Agora a mulher está aqui, ó. Está na frente. A mulher tem uma visão ampla das coisas. Alguns psicólogos até afirmam que mulher tem sexto sentido. Consegue ver além das coisas. A mulher foi dotada da questão de criar e gerar filhos. A mulher consegue atender o telefone, cozinhar, cuidar da criança e jogar uma água no quintal. Manda um homem fazer 2 coisas bem feitas ao mesmo tempo. Se ele estiver vendo uma partida de futebol e cuidar da comida, já era comida, irmão. Já era comida. Nós homens, como diz o Cláudio Duarte, nós funcionamos como caixinhas. Nós fechamos uma caixinha e vamos para outra caixinha. Aquela caixinha já era. A mulher é um monte de fio desencapado, tudo ligado ao mesmo tempo. Sabe, e ela consegue monitorar quase todas as coisas. Por isso que numa limpeza, eu que morei nos Estados Unidos, a gente trabalhava de limpeza, a maioria dos boss, chamados boss, os chefes lá, contratava serviço de mulher. O homem era ajudante de mulher lá. Porque a mulher, ela entra com o negócio, tirando, limpando, ó, tá suja ali. O homem não, manda ele aspirar, aspirador para lá e para cá. Porque se ele for cuidar de detalhe, ele vai deixar o serviço uma porcaria. A grande maioria dos homens. Então a mulher, irmão, ela precisa ser uma boa dona de casa. Precisa manter a sua casa em ordem. Provérbios 31, falando lá da mulher, a mulher prudente, ela mantém a roupa dobrada, cuidada. Eu não sou esse tipo de mulher, pastor, mas a Bíblia fala que você precisa ser uma boa dona de casa. Cuidar bem da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos. Isso, o marido ajuda, irmão, mas isso é tarefa da mulher.
boas donas de casa. A casa é a propriedade ali, o território da mulher. E nós, homens, só ajudamos. Então aqui Tito fala, boas donas de casa. Que mais? Sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Uma mulher que não é uma boa esposa, faz com que a palavra de Deus seja envergonhada, manchada. Você, mulher, muitas vezes, mulher bruta às vezes, mulher que fala com palavras pesadas, que maltrata o seu esposo, maltrata os seus filhos, que muitas vezes derruba a estima do marido. A mulher, a esposa sábia, edifica o lar, mas a tola destrói com as próprias mãos, não é com as mãos alheias. Mulher que não cuida bem da casa, que não procura cozinhar para a sua família. Isso é muito antigo, pastor. É o que diz a palavra. Eu não vou sair desse texto. Mas vamos agora sair da mulher num âmbito de consagração. Isso reflete numa vida de consagração. Como é a questão do homem? Vamos lá voltar para Efésios capítulo 5. Agora é chumbo grosso na vida dos homens. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Paulo fala assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Interessante a mulher. Mulher ame o marido, sujeite-se ao marido como você se sujeita ao Senhor. É uma semelhança. Agora, marido, ame a mulher como Cristo amou a igreja. Como foi o amor de Cristo para a igreja? Sacrificial. Se entregou. Nós homens, nós maridos, precisamos amar nossa esposa mais do que com palavras, com atitudes, com entrega. O marido tem que entregar alguma coisa para a esposa. Por isso que é mais normal, é mais típico de ver o marido honrando mulher com presentes do que mulher honrando o marido com presentes. Porque o marido está procurando fazer o bem com obras à sua esposa. A mulher gosta de ser bajulada, irmão. Homem não liga muito para isso. Se esqueceu o dia do aniversário dele, se esqueceu um dia dos pais, homem não liga muito. Ele não tem essa sensibilidade. Mas mulher liga. A mulher liga. E eu não tenho sido muito bom nisso. Né, amor? Eu não sou muito bom nisso. Eu sou fraco nisso. Muito limitado. Eu preciso melhorar nisso. Eu sou ruim de presente, irmão. Mas eu sou bom de levar para sair. De levar para um lugar para passear. De viajar junto. De aproveitar a viagem junto. Eu aproveito o máximo que eu posso com a minha esposa. Mas em outras coisas eu sou ruim. Eu não dou flor. Estou falando da minha vida. Eu não dou muito bombom não, porque senão eu vou comer tudo. Mas aqui ele fala que marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo. A si mesmo se entregou por ela. Todo mundo viu o que Jesus fez pela igreja. A mulher quer ver, marido, o que você está fazendo por ela. Com palavras e com atitudes. Isso num contexto de consagração. De obras a serem vistas. Olha o que diz o versículo 26 e 27. Para a santificar. Olha o objetivo de Jesus com a igreja. Tem que ser o objetivo do marido com a esposa. Para santificar ela. Purificando ela com a lavagem da água. Pela palavra. Você, marido, é responsável
Você é responsável pela santificação da sua esposa. Você tem responsabilidade na purificação da sua esposa. Você, marido, tem uma grande responsabilidade de orar pela sua esposa. De consagrar tempo do seu tempo de oração para orar pela sua esposa. O negócio afunila para a gente aqui. Verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse versículo tem um sentido muito profundo. Jesus fez isso porque Ele vai apresentar a igreja diante de Deus. Vai apresentar diante dEle mesmo. Nós fazemos isso aqui porque nós vamos ter, José, nós vamos ter que apresentar nossa esposa diante de Deus. Nós somos responsáveis pela nossa esposa aqui na terra. É muito sério isso aqui, irmãos. Veja o que ele diz no versículo 28 e 30. Ainda está falando desse cuidado. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Esses maridos que não trazem sustento para dentro de casa. Maridos que não trazem a provisão para dentro do lar. Maridos que usam o seu dinheiro somente para si mesmo. Que estão guardando dinheiro, acumulando dinheiro e a mulher padecendo. A mulher pede o vestido, usa esse vestido velho mesmo. Dá um sapato novo para mim, você manda arrumar no sapateiro. Pão duro. Que não cuida da sua esposa. Não é isso que Jesus faz pela igreja. Paulo está ensinando aqui. Você cuida de si mesmo, você cuida do seu carro, você cuida dos seus relógios, você cuida da sua coleção de sapatos. Você cuida de tudo para você, mas a sua esposa você abandona. E às vezes o marido que abandona a esposa, abandona filho também. O caldo é grosso para a gente, marido. Compra o carro zero mais caro da loja, mas a mulher parece uma mendiga dentro de casa. Andando com o óculos tudo riscado, nem está enxergando mais. Você não tem coragem de pôr a mão no bolso para trocar o óculos dela. Vai no shopping, compra um lanche do McDonald's, não é? Quer comprar um restaurante caro, para quê? Vai no supermercado, procura abastecer a sua casa do melhor. É para a sua casa, é para a sua família. É responsabilidade sua, marido. Não é responsabilidade da mulher. Não adianta baixar a cabeça e fazer cara feia para mim, irmão. Eu não estou preocupado com isso, não. Se eu sair da palavra de Deus, você chama a minha atenção. Chama a minha atenção se eu sair da palavra de Deus. Verso 30 ao 32. Está falando de casamento ainda. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, por causa dessa unidade de casamento, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Grande esse mistério de um só corpo. Deixará o seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. O divórcio é uma peste. Divórcio é a maior peste que introduziu no meio da humanidade. Divórcio não é bênção, irmão. O divórcio destrói uma série de coisas. Destrói os princípios bíblicos. Destrói uma coisa que Deus uniu. Destrói a vida dos seus filhos. Destrói a sua própria vida.
E pessoa que está casada e separa, divorcia e casa com outra pessoa, o outro estando vivo, isso é adultério, irmão. Jesus falou que você será chamada adúltera se for de outro marido. A Bíblia só permite outro casamento se o antigo cônjuge morrer. É dura essa palavra. E muitos chegam aqui nessa igreja, nem ficam. Não tem segundo casamento com o cônjuge antigo vivo. Por quê? Simbolismo da igreja. Está aqui o texto. Jesus só tem uma noiva. Jesus só tem uma noiva. Ele não pode divorciar dela. Não é Jesus que se afasta do desviado. É a pessoa que se afasta de Cristo. Como Paulo fala, alguns foram levianos, algumas mulheres foram levianas, apartando-se de Cristo. É muito séria essa palavra. Mas nem todos querem aceitar. Quem está no âmbito de consagração, de querer viver uma vida com Deus, recebe essa palavra. Mas quem não está, não recebe. Eu tenho que ser feliz, pastor. Tem que ser feliz se você se apartou do seu marido. Se você divorciou, você tem que viver só. Enquanto ele estiver vivo, você tem que viver sozinha. Ou sozinho. Não pode ser de outro marido. Não pode ser de outra esposa. E hoje nós estamos vivendo um tempo que tem pastores que já estão no quarto casamento. Pastores no quarto casamento. Como é que ele pega um texto desse? Como é que ele prega um texto desse? Romanos 7, 1 Coríntios 7, Mateus 19. Como é que vai pregar uns textos desse? Sabe como vai fazer? Não prega. Difícil, né? Aí vem uma questão interessante que está lá para o marido, 1 de Pedro 3, 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aqui é uma questão séria esse texto. Primeira de Pedro 3,7 diz assim, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai, habitai junto, no mesmo lugar, sabe, no mesmo propósito. Coabitai com ela com entendimento, com inteligência, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós não podemos usar na desproporcionalidade de força com a mulher. Homem não pode andar com uma mulher como se estivesse com um homem. Homem não pode tratar a mulher como se lida com um homem. Irmãs queridas, nós estamos vivendo num tempo aí que estamos tendo, graças a Deus que o Trump mudou isso lá, graças a Deus que ele fez isso, não tem esse negócio de mulher trans, é um homem, e disputar corrida com uma mulher. Pega um homem aí, pega o Bolt, pega o Usain Bolt, e manda ele, pega uma dessas corredoras americanas, essas que correm mesmo, de 100 metros, manda o Bolt correr com ela, o cara vai ficar uns 20 metros à frente, no final da corrida, porque não tem compatibilidade, força. O homem foi feito com outra proporção física e força física. Não dá para você, homem, tentar tratar mulher na base da força, das palavras rudes. Nós, homens, somos força bruta. Coloca a mulher agora para fazer construção em prédio, carregar cimento, empurrar carrinho. Vai ver que mulher vai aceitar esse emprego? A fila de pretendentes vai ser 2, 3 mulheres lá. Agora vai ter uma fileira enorme de homem.
porque é coisa para homem. Dentro de casa, a carregar peso, é você, homem, não é mulher. A estrutura óssea de uma mulher é muito mais fraca que de um homem. Um homem dá um soco numa mulher e vê a mulher dar um soco no homem. O homem toma, ele fica meio bamba, mas ele volta. A mulher muitas vezes desmaia. Porque a força é bruta, é muito diferente. A gente tem que coabitar com a nossa esposa com inteligência. Com inteligência, não é com força. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele é tirador de sarro. Ele falava assim, com a minha inteligência, a sua força, Nilo. Quer dizer, você é burro. Ele tirava sarro de mim, na verdade. Então, a mulher, irmão, é emoção. E, às vezes, muita inteligência também. Mas a mulher, ela tem visão. Ela consegue ver as coisas. Mas ela é emocional. Nós, irmãos, nós não somos muito afetados por emoções. Nós temos que usar da inteligência. E se nós usarmos de força desproporcional com a mulher, a ponto de anular, aniquilar, muitas vezes desanimar a esposa, aí Pedro fala, as suas orações estão sendo impedidas. O marido vai até orar, mas o céu vai estar de bronze. Deus não vai ouvir as orações. Por isso que muitas vezes dentro de casa existem maridos que estão estéreis na sua vida espiritual, porque tratam a mulher com brutalidade, tratam a mulher com força demais, machucam as esposas, e então Deus fecha o céu, e a sua oração não é ouvida, não é atendida. Você é um marido com uma vida espiritual estéril, sem fruto, sem resultado. A sua vida financeira também não avança. A sua vida dentro de casa não avança, a sua vida profissional não avança. Porque você está tratando a sua esposa de uma maneira ruim. E Deus está vendo isso. Vamos agora pular da questão de esposa, de esposo, e eu quero explorar aqui, como tem poucos filhos no ambiente, tem filhos no ambiente? Tem alguns filhos aqui, né? Vamos tratar aqui um pouquinho dos filhos, e depois da questão dos pais para com os filhos. Vejam aí Efésios capítulo 6, Efésios 6. O tempo não vai dar para falar da questão de empregado e patrão. Acho que eu vou parar só na questão de marido, mulher, filhos, pais e filhos. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Agora eu ia falar com os filhos. Isso aqui vale para o filho casado também. Eu ainda tenho pai, mas minha mãe já faleceu. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Por que ele usa a expressão justo na questão da obediência de um filho com o pai? É curioso Paulo usar essa expressão justo aqui. Obedece o pai porque é justo. Que justiça é essa? Irmão, e você que é filho, tem pai ainda, tem mãe. Você foi gerado. Viu? Você foi gerado. Você ficou 9 meses no ventre da sua mãe. Foi difícil carregar você os 9 meses. Imagine carregar um cabeçudo que nem eu dentro do ventre. Deu trabalho. Uma jaca enorme lá dentro. Imagine se fosse gêmeos. Misericórdia. Para descontrair um pouco. Foi difícil sustentar você lá dentro, irmão. Eu acompanhei a gestação do Danilo, da minha esposa. É difícil a mulher carregar um bacurizinho ali dentro. Viu? É uma fome. A mulher começa a sentir dores no corpo todo. Ela ganha peso, não é, irmão? É difícil, hein, Camila? Camila, ela é mestra nisso, né?
A Celine também, né? Agora, você foi gerado, e depois que você foi gerado, você deu trabalho, meu amigo. Trocava dia pela noite, tirou o sono dos pais, foi alimentado, sustentado. A roupa de uma criança perde logo, né? Tome dinheiro para comprar roupa, comprar sapato, comprar comida. Leite de bebê é caro para dedéu. É justo, irmão. É uma questão de justiça tratar bem os nossos pais. Eles tiveram muito trabalho com a gente vai crescendo, né? Vai ficando adolescente, não quer usar tênis feio. Não quer usar o tênis da moda. Está todo mundo usando Nike. Você vai me dar um Bamba? Nem existe mais Bamba, né? Está todo mundo usando Far White na minha época, né? Você traz um quichute para mim, mãe? Pô, mas está todo mundo jogando um videogame Atari? Você me dá um telejogo? Tem muita gente que nem sabe o que eu estou falando aqui, né? Então aqui a questão dos filhos é justo. É reto. É um sinal de gratidão. É um sinal de que eu agradeço, mãe e pai, com o trabalho que vocês tiveram por minha vida, até que eu pudesse andar sozinho. E até no dia do casamento, o pai e a mãe ali, ó. Os presentes mais caros quem tem que dar é o pai e a mãe. Né, Caio? Os presentes mais caros tem que vir do pai e da mãe. E hoje não é mais geladeira que nem antigamente. É duplex. A geladeira tem que ser boa. Side by side. Olha só, hein? Televisão, 50 polegadas é pequena, mãe. Eu quero é de 70. Celular, vou te dar um Motorola. Por favor, eu quero um iPhone de 10 mil reais. É justo, irmão, é o reconhecimento. Viu? E uma coisa interessante aqui que ele fala no capítulo 6, olha só o que ele fala, capítulo 6, verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o único mandamento que tem promessa. Sabia? O único mandamento com promessa. E que promessa é essa? Ele fala no versículo seguinte, né? O 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Duas promessas para o filho que honrar pai e mãe. Para que te vá bem, para que você prospere. Viu, jovem, você quer prosperar? Ou você que é casado já e tem pai e mãe ainda? Você quer prosperar? Honra o teu pai e a tua mãe. Mas meu pai e minha mãe não são pessoas muito boas. Não tem condição. Honra teu pai e a tua mãe. Cuida dele. Atende ele quando ele precisa. Visita ele. Visita ela. E qual é a segunda promessa? Para que vivas muito tempo sobre a terra. Longevidade. Vida longa. Eu, irmão, vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu gostaria, claro que com saúde e com as devidas condições. Eu gostaria de viver até os 100 anos. Gostaria que Deus me desse essa bênção. Faltam 47 anos para isso acontecer. É muito tempo. Vamos ver se isso vai acontecer. Só não quero ver o anticristo. Mas gostaria de viver esse tempo. Eu estou fazendo a minha parte. Procurando honrar o meu pai que está vivo. Cuidando dele enquanto eu posso. Enquanto eu o tenho ainda. Você que tem pai e mãe, honra eles. Cuida deles. Mas estão muito doentes. É agora que você deve honrar mesmo. Você tem que cuidar deles. É sua responsabilidade. Agora, Paulo vem falar sobre a questão dos pais. É um versículo único, né? Mas você vai ver que em outro versículo, ele trata dessa questão agora da relação dos pais com os filhos. Versículo 5.
4, aliás. E vós, pais, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não provocar os filhos a ira. Lembre que tudo é um contexto de consagração. É um reflexo de uma vida de consagração. Um pai que está buscando servir a Deus de verdade. Uma mãe que está procurando servir a Deus com toda piedade, com uma vida correta diante de Deus. Ele não pode deixar o filho irado. E nós crentes às vezes temos esse hábito ruim de enfurecer os nossos filhos. Irmão querido, eu vou fechar nessa parte. A outra parte de patrão e empregado não vai dar para falar hoje. Outro dia eu falo. Quando eu estava nos Estados Unidos, e aconteceu uma experiência comigo, que foi uma prova para mim. E eu vi que eu desobedeci a palavra de Deus. O Danilo era um jovenzinho dos seus 17 anos. E o Danilo sempre foi muito vaidoso. Hoje ele está um homem bem mais maduro. E o Danilo está uma bênção. Como o Du também, o meu outro filho. Os dois já têm mais de 30 anos, meus filhos. E o Danilo quis colocar um brinco na orelha. Dentro da igreja. Eu fiquei muito contrariado, irmão. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Poxa, Danilo, eu sou um pastor. Grande coisa, né? Eu sou pastor na igreja. Você pede para colocar brinco, Danilo? Fiquei chateado. Aí a Márcia, com a sabedoria dela, releva. Lá na frente você conquista ele. Não, que não sei o quê, que isso é do mundo, que isso é do diabo, que isso não sei o quê, que um monte de argumento que a gente tem, não é? E aí passou, a ideia não saiu da cabeça dele. E como lá nos Estados Unidos não tem ônibus para ficar andando para lá e para cá, tem que ir de carro. E quem dirigia? Só eu. Então eu tive que levar o Danilo até o lugar para colocar o brinco. E aí ele colocou o brinco, ficou lá, foi com a mãe, né? Que eu não fui para ver, eu não queria ver. Estava cheio do meu orgulho religioso espiritual. Ah, então pode pôr brinco na orelha, homem? Não estou incentivando a ninguém a fazer isso. Pôr brinco, pôr tatuagem no corpo. Não estou incentivando ninguém a fazer isso aqui. Não fala que o pastor Nilo falou isso. E então Danilo veio com o brinco e chegou lá no carro, todo feliz e pomposo. Ele ficou bonito com o brinco, irmãos. Que o Danilo é bonito. Eu sou feio, mas ele é bonito. E ele veio todo alegre. E queria que eu compartilhasse dessa alegria, mas eu estava triste. O tempo passou. As coisas, os anos passaram. O Danilo teve as suas experiências, ruins e outras boas. Mas eu vejo outras coisas na vida espiritual do Danilo que poderia ter me ajudado naquele tempo e não ajudou, porque eu não fui flexível. Porque eu não entendia a idade do Danilo. A idade da juventude. É a idade da força, não é? É a idade da força, do descobrimento. É a idade de dar passos mais ousados, talvez. De estudar, às vezes, coisas que você nem vai usar depois. Fazer uma faculdade e se arrepender. É a idade de escolhas meio precipitadas, às vezes. E o que o jovem conta dentro de casa? O jovem crente, às vezes, ele conta com a sua compreensão. Se você for censurar e corrigir, você precisa ser muito mais maleável. Não tão bruto, a ponto de falar uma palavra tão dura, que até expulsa o seu filho da igreja.
E nós, irmãos, aqui temos que ter bastante compreensão e flexibilidade, e muitas vezes um pé no freio, quando nós vemos os nossos jovens na rua aí, com uma bermuda, ou com um tênis, sei lá, com uma roupa mais jovial. Nós precisamos aprender a largar muitas essas religiosidades que nós temos, que tem massacrado a vida de alguns irmãos. Como a questão da saia, da calça e de muitas coisas que a gente colocou como espiritual, quem tiver e quem usar. Assim as nossas filhas dentro de casa, as meninas que estão descobrindo roupas, as meninas pequenas que querem uma boneca. Quer uma boneca? Compra essa boneca para mim, mãe. Sabe a boneca do diabo, meu filho? A boneca sem olho, a boneca sem boca. A gente já tem uma palavra engatilhada para desanimar os nossos filhos. E Paulo vem e fala: não provoca os filhos a ira. Criai-os na admoestação e na doutrina do Senhor. Sabe uma coisa que ajuda muito a gente a levar uma vida espiritual? E é a maneira que Deus faz. É a maneira que Deus faz. Deus faz isso com a gente. Eu não vejo da parte de Deus, ainda que eu sei que Ele está aqui, eu não vejo da parte de Deus essa disciplina puritana. É um negócio puritano. Lá dos puritanos de muitos séculos atrás, de colocar uma faca na garganta da pessoa para ela poder orar. Jejua aí, meu amigo, vai ler a Bíblia. Sabe esse jeito sisudo, cara fechada, o tempo todo forçando a gente a vir para a igreja, forçando a fazer as coisas dele. Eu vejo um Deus compreensível, eu vejo um Deus lá em Israel com muita paciência com as muitas quedas e levantes de Israel. Eu vejo um Deus flexível comigo nas meus muitos desânimos. Eu, Nilo, veja a nossa vida espiritual, não é um tempo todo levantando, está embaixo, às vezes sobe, desânimos com muitas coisas, às vezes a gente enfraquece, e eu vejo um Deus paciente, animando a gente, admoestando a gente, fortalecendo a gente, levantando a gente. É assim que a gente tem que criar os nossos filhos. Seja paciente com a idade que ele está. Aprenda a idade que ele está. Alguns pais falam como se nunca tivesse passado por aquela idade. Não é? Eu, irmão, soltei pipa à vontade. Joguei bolinha de gude, rodei peão. Como é que a gente soltava pipa? Não era assim? Chinelo de dedo na mão, o havaiana, manda busca! Quando cortavam pipa, relo! E a nossa mãe vinha, olha a cabeça vazia desse moleque, todo sujo. Chegava em casa todo sujo. E a mãe pegava, com o maior cuidado, não era? E às vezes dava banho, para tirar alguma sujeira que a gente não conseguia tirar. Você tomou banho, menino? Olha a cor do seu sapato, seu pé embaixo está preto. A mãe ia lá, esfregava, com a maior paciência. O pai, às vezes, viu um moleque envolvido em confusão, tomava a frente. Paciente. Vamos embora. Não vai brigar, não. E dentro de casa, nós temos que ser o conciliador entre irmãos, não deixar eles brigarem, ter paciência quando ele quer alguma coisa, entender o lado dele, tentar levá-lo a entender. Eu não posso comprar agora, filho. Eu não posso comprar agora. Lá na frente, se o pai tiver condições, eu compro. E com esse ensino, o filho vai crescer, vai casar, e ele vai levar isso para a casa dele. E ele vai poder falar: eu fui criado por um pai, por uma mãe que me educou direito. Me chamou a atenção, me corrigiu na hora certa e me deu uma palavra na hora certa. Eu não tive um pai que foi um espancador, que toda hora me deixava desanimado. E na igreja ele entendia os meus momentos.
Irmãos, eu quero fechar essa palavra aqui hoje, falando para nós, maridos, esposas, filhos e pais. Vamos exteriorizar para as pessoas aí fora que a gente anda nessa palavra. Vamos exteriorizar aí fora, mais do que ficar falando com a boca, que a gente jejua, que a gente ora, que a gente serve ao Senhor. Para que vejam as vossas boas obras, para que vejam, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o objetivo final, Deus ser glorificado. Que Deus te abençoe e que a gente cresça cada dia mais no Senhor. Graça e paz.